E aí, pessoal, bora para mais um podcast do Brasileirão, 30ª rodada e uma rodada boa para o Palmeiras de novo, né? O Flamengo segue na cola, mas bora começar pelo líder mesmo. O Palmeiras teve um jogo difícil contra o Ceará. Na teoria, um jogo que seria fácil, né? O Palmeiras é líder, tem muito mais time contra o Ceará, é um time que está na zona do rebaixamento e apesar de toda a campanha do Ceará que né, conseguiu uma certa recuperação, né, o bom trabalho do Lisca doido, mas a diferença entre os dois times no papel era gritante, né? Era um jogo que eu acho que qualquer pessoa daria como óbvio uma vitória do Palmeiras. A vitória aconteceu, né? Mais uma vitória do Palmeiras consecutiva no Campeonato Brasileiro, mas não foi um jogo fácil, foi um jogo difícil, né? O Palmeiras não, o Ceará começou muito bem a partida, né? Duas chances boas, assim, que poderiam ter sido gol do Ceará, inclusive. Então o Ceará começou muito bem, não se amedrontou, né, não veio para jogar retrancado, veio para fazer um jogo parelho contra o líder do campeonato, mostrou isso, né, deu um sufoco no começo do jogo e o Palmeiras, logo na sequência, teve um pênalti a favor, né, um pênalti foi um pouquinho polêmico, porque teve uma demora na marcação, né, a princípio. Sim, foi um pênalti grotesco, assim, foi um lance gritante de um pênalti que a arbitragem não viu, né? O cara subiu para tirar a bola com o braço levantado, assim, um braço escandaloso. Não é aquela coisa que você fala, pô, o cara subiu para dar impulsão, subiu para se proteger do jogador do Palmeiras. Não, o cara subiu sozinho, sozinho não, subiu sim com o jogador do Palmeiras, mas subiu com o bração para cima esticado. Então, sim, foi um pênalti escandaloso que a arbitragem não viu, né? O juiz principal não deu o escanteio, o juiz, né, de fundo ali, que fica do lado do gol, também não deu. O bandeirinha do mesmo lado não deu. Quem foi falar pro árbitro que foi pênalti foi o árbitro do outro lado do campo, que fica no outro gol, né? Por isso que gerou tanta polêmica. O Lisca doido ficou bem bravo, né? Até depois do jogo. E assim, é compreensível porque é um lance complicado, né? Não foi que nem para quem viu, né, que nem o clássico do Palmeiras e Corinthians, da final do Paulista, que teve um tempo enorme para decidir se foi pênalti ou não. Esse não teve um tempo grande, né? Mas a arbitragem a princípio tinha dado escanteio, né? E os jogadores foram reclamar, a torcida também reclamou. Então eu acho que só pela reclamação dos jogadores a arbitragem percebeu que cometeu um erro e aquele juiz do fundo falou que foi pênalti. É, é complicado isso porque você tem três e se você vê no replay você tem três, né? O juiz principal estava bem posicionado, o juiz de fundo estava bem, o árbitro de fundo, né, que fica do lado do gol, estava bem posicionado, tinha o bandeirinha e o cara que está do outro lado do campo, né, bem longe, ele conseguiu ver. Então, assim, gera uma certa discussão, uma certa dúvida se esse cara mesmo conseguiria ver um pênalti desse. Mas é o que eu falei. O jogador do Ceará subiu com o braço levantado para cima esticado. Eu acho que qualquer pessoa, qualquer pão no estádio ia conseguir ver isso. Mas enfim, gerou muita polêmica, assim, discussão, né? É, mas enfim, o pênalti existiu de fato, né? O Bruno Henrique converteu muito pouco, né? Deu um chutinho fraco no meio do gol, arriscou, fez o gol e aí o jogo começou a mudar de cara para o Palmeiras, né? Se o Ceará começou muito bem, esse foi o lance que deu um respiro, né? O Palmeiras conseguiu controlar a partida um pouco mais, segurar o Ceará perdeu um pouco de fôlego, perdeu um pouco de ânimo e o Palmeiras fez o segundo gol ainda no primeiro tempo, um golaço do Bruno Henrique, chutou de muito longe, foi muito feliz, né? O Bruno Henrique estava fazendo aniversário, fez dois gols, assim, o segundo gol foi assim, magistral, foi muito bom, assim, um chute de muito longe de novo, né? Só vendo, assim, para você ver o quão impressionante que foi. E o primeiro tempo terminou que nem começou, né? Com muita discussão, muita polêmica, né? Porque o Davidson deu uma entrada criminosa,
foi expulso direto, assim, o árbitro estava do lado, já na hora, assim, ele levantou o cartão, não teve nem muita discussão, né? O Davidson deu uma chorada só para chorar, mas, cara, foi criminosa a entrada, foi bem, assim, a expulsão foi justa, e logo na sequência o Lisca ficou doido, né, com o lance, começou a esbravejar e o juiz expulsou o Lisca. Então, assim, o final do primeiro tempo também terminou quente, né? Com uma expulsão do Davidson e do Lisca, né? O Lisca até quando estava saindo ironizou a torcida, fez um gesto de que estava sendo roubado, né? Enfim, é, coisas do jogo, né? O Lisca doido é meio doido mesmo, mas segundo tempo aquela coisa, né? O Davidson é a salvação e o problema do Palmeiras, né? Em partida passada fez os gols dele, né? Dessa vez foi expulso, comprometeu o time, né? Prejudicou muito, assim como o Felipe Melo fez na Libertadores. O Palmeiras só conseguiu segurar o resultado porque é um time muito superior ao Ceará. Mas o segundo tempo foi lá e cá, assim, foi uma partida em que o Ceará teve grandes chances, né? O William do Palmeiras, cara, teve umas 4, 5 chances de fazer o gol também. Então, para você ver assim que é o que eu estava falando, o time do Palmeiras é tão superior que com um jogo a menos o jogo ficou pau a pau. Então precisou perder um jogo, um jogador para o Ceará conseguir igualar. Não foi um jogo que o Palmeiras ficou totalmente entrancado, não. Foi para cima, é o que eu falei. O William teve grande chance, não foi assim uma chancezinha sem querer, não. Foi quatro, três, quatro, cinco chances muito boas. Não conseguiu fazer o gol. O Ceará também não conseguiu. E a partida na verdade, não. O Ceará fez um, sim, né, no segundo tempo para dar um clima de sofrimento, né? Porque ficou dramático, né? Qualquer lance poderia sair o gol e o Ceará teve chances boas, sim, né? O Everton teve que fazer algumas defesas muito boas. Então, assim, foi um jogo que ficou dramático. Um jogo que era para ser fácil, começou com 2-0, tem um expulso no final do primeiro tempo, né? Muita irresponsabilidade do Daverson, assim como foi o Felipe Melo na partida na Libertadores, e comprometeu, né? Foi quase por muito pouco a vitória escapou do Palmeiras. É um time que mostra sua força, mesmo com um jogador a menos, conseguiu mostrar sua força, conseguiu segurar a vitória e foram 3 pontos importantes, né? Mantém o Palmeiras isolado na ponta da tabela e tem um Flamengo que está na cola, né? O Flamengo eu acho que voltou, né? Eu tinha minhas dúvidas até a rodada anterior, é a terceira partida do Flamengo de goleada, assim, não é um placarzinho de 1-0 chorado. Ah, mas essa última rodada foi contra o Lanterna. Cara, mas o Flamengo goleou o Corinthians, né? Então, assim, não tem muito o que falar. Né? É um time que tá numa crescente muito boa. E não só o Corinthians, né? Na rodada anterior goleou o Fluminense também. Jogava com o mandante. Mas, cara, quais times que estão conseguindo fazer 3-0 por jogo? Assim, o Flamengo fez 3 no Corinthians, 3 no Fluminense, fez 4 no Paraná. Então é um time que vem numa crescente impressionante. Assim, isso não dá para negar. Né? O ataque do Flamengo como um todo começou a funcionar de uma forma muito eficiente e eu acho que volta muito forte para a briga. Né? Eu acho que, na minha opinião, assim, a próxima rodada, que vai ser um jogo entre o Flamengo e o Palmeiras, é a rodada que vai definir talvez o campeão brasileiro. Na minha opinião, é a rodada derradeira. Né? O Inter está na cola, tem uma partida ainda para fazer, mas o Inter já oscilou muito e eu acho que o Inter não vai ter tanta força para disputar. Eu acho que o campeonato está mais para o Palmeiras e para o Flamengo. E me parece, né, eu já me arrisco a dizer que o Flamengo voltou para a briga. E voltou assim, voltou muito bem. É um time que só vai jogar o Campeonato Brasileiro. O ataque, que é um super ataque, isso é indiscutível, os jogadores é, funcionando muito bem. Nessa última partida até, é, gol do Vitinho, gol do Henrique Dourado. Né? Então, sim, o ataque voltando, né, Paquetá. Então, e você vê que são os jogadores importantes do Flamengo e cada um fez um gol. Então, é muito importante, né, essa retomada do Flamengo.
Me parece que o Dorival deu um jeito mesmo nesse time, deu um fôlego novo, né? Assim, não é dar jeito. O time estava lá, os jogadores eram esses, né? Grandes atletas, inquestionável, né? O talento de cada um, mas que não vinha funcionando, né? Com o Barbieri fazia uma grande partida, depois não conseguia manter a constância, e agora o Dorival parece que deu um fôlego novo, um ânimo novo para esse time, que né? Mais uma goleada, mais uma rodada fazendo muitos gols e que segue muito forte na briga. Tá 4 pontos do Palmeiras, né? Não é uma vantagem expressiva, mas é uma vantagem muito interessante sim para o Flamengo. E o Flamengo vai ter que seguir na briga, na cola, porque o Palmeiras, né? O time que joga a Libertadores e o time que joga o Brasileirão são dois times muito fortes, né? Então tem que continuar nessa pegada. E eu acho que a próxima rodada, né, não tem muito nem o que falar do jogo. Jogou contra o Lanterna, o Flamengo, então fez a parte dele, né? Ah, jogou fora de casa, jogou, mas é o Paraná, assim. O Paraná tinha que ganhar, tinha que ganhar. Não tem nem o que discutir. Se o Flamengo deixa de marcar 3 pontos nessa partida, para mim já estava fora, né? Então mais uma vitória expressiva, né? E agora tem possivelmente pode ser que seja o duelo do líder com o vice-líder. Vai depender do jogo internacional hoje, mas é a partida que, na minha opinião, vai definir o provável campeão brasileiro, né? Porque se o Flamengo ganha, fica a 1 ponto do Palmeiras. Se o Palmeiras ganha, já abre mais, vai abrir 7 para o Flamengo. Se empatar, acho que o Palmeiras segue líder, muito bem, e para o Flamengo vai ser um resultado não muito bom, porque vai continuar a 4 pontos do líder. Então é uma partida que eu acho que é mais importante para o Flamengo do que é para o Palmeiras, porque o Palmeiras ainda joga Libertadores, então não digo que abriu mão do Brasileirão Palmeiras, não. O Palmeiras quer o título brasileiro também, mas é um time que para gerenciar essa equipe tem um pouco mais de trabalho que o Flamengo. O Flamengo só joga um campeonato, então tem força máxima em todos os jogos, não tem que gerenciar, não tem que administrar quem joga um, quem joga outro. Então a obrigação maior para mim é do Flamengo. Não quero pôr pressão no Flamengo não. E esse time, e mesmo se colocasse pressão, esse time tem que saber lidar com a pressão. Tantos jogadores experientes, né? Deixou escapar aí 2 campeonatos importantes, né? Libertadores e Copa do Brasil. E da Copa do Brasil ainda foi pior, né? Porque perdeu para um time extremamente limitado como o time do Corinthians. Então, cara, eu acho que é a hora do Flamengo mostrar que veio, né? Tem um super elenco, na minha opinião, ao lado do Palmeiras, os dois melhores elencos em termos de nomes, né? Do país. Então, a gente está vendo isso é o reflexo do que a gente está vendo, né? Para os dois times que mais investiram, no momento o líder e o vice-líder, né? Então, próxima rodada é muito importante o Flamengo, na minha opinião, e se perder, cara, eu acho que aí já não tem mais como brigar pelo título. Aí vai ficar entre Palmeiras e Internacional, Internacional que também não tenho lá minhas dúvidas se vai ter tanto pique para seguir até o final na cola do Palmeiras, né, porque já deu uma oscilada aí nas rodadas anteriores, então rodadas que eram importantes para o Internacional se manter na liderança e mostrar que queria ser líder e deu uma pipocada, então eu já tenho lá minhas desconfianças com o Internacional. Tinha minhas desconfianças com o Flamengo, mas volto a me animar com esse time do Flamengo, hein? Que eu falei, terceira goleada seguida e isso é expressivo. Isso é importante para o time, dá muita moral, dá muita confiança para esse ataque. Então, próxima rodada vai ser aquela rodada para se assistir mesmo, porque vai definir muita coisa, eu acho, nesse campeonato. Internacional joga hoje, né? Vai jogar contra o Santos. Tem um jogo difícil, né? O Santos é um time que vem numa crescente muito boa, né? E é um jogo que é importante para os dois. Não é um jogo que o Santos pode desprezar ou que o Internacional pode desprezar. O Internacional precisa ganhar para voltar a assumir a segunda colocação e o Santos precisa ganhar para encostar de vez no Atlético Mineiro, né? Para entrar na zona da. Para entrar ainda não, mas para conseguir brigar pelo esse G6, por essa vaga na pré-Libertadores, a vitória para o Santos é muito importante, porque chegaria a 45 pontos e ficaria a 1 ponto do Atlético.
Então, assim, é uma partida que é importante para os dois. O empate não é bom para ninguém, né? Então, um jogo que o Inter faz em casa, então, assim, tem muito mais obrigação que o Santos, mas o Santos vem aí, cara. Um time que teve uma crescente sensacional desde que o Cuca chegou e, e quer essa vaga pro G6, quer entrar na pré-Libertadores, né? Um ano que correu o risco de rebaixamento e de repente chegar até numa Libertadores. Que campanha do Santos, né? Uma campanha para se destacar, para se ressaltar. Então, é uma partida importante para os dois e que vai, né? Assim, por um lado, se o Santos ganhar, vai coloca o Santos de vez nessa briga por G6 e se o Inter ganhar, mantém o Inter muito vivo na briga do título e o empate não é bom para ninguém, né? Se empatar o Inter, o Flamengo fica com a segunda colocação. Então, jogo muito importante para o Internacional, né? É o que eu falei. Eu tô com lá minhas dúvidas para o Internacional. Se tem um revés, um empate ou uma derrota, a minha desconfiança com o Inter cresce ainda mais. Porque é uma partida, de novo, é uma partida que faz em casa, é uma partida que tem a obrigação de ganhar para voltar à vice-liderança. E se empata, cara, para mim né, de certa forma, é uma pipocada e mostra que é um time que mentalmente não está totalmente pronto para disputar por esse título. Então, é, essa partida é importante, né, para definir o futuro do Internacional na competição e vamos esperar para ver, né? São Paulo, né, vem na sequência, é o quarto colocado e o São Paulo, cara, empatou mais um empate do São Paulo, mais uma rodada em que o São Paulo não faz um jogo brilhante. Eu acho que fez um jogo melhor já do que a gente tem visto nas últimas partidas. Né? O São Paulo foi para cima, criou boas oportunidades. Né? Teve uma do Diego Souza, cara, que ele subiu para cabecear sozinho, cabeceou na trave. Assim, é impressionante quando a fase é boa, se chuta de qualquer jeito a bola entra, né? Quando a fase é ruim, até num lance fácil, a bola não entra. Então é impressionante o momento do São Paulo. De novo, eu não acho que fez um jogo ruim, eu acho que foi um jogo muito melhor do que a gente tem visto do São Paulo. Fez um jogo bom, tecnicamente, e teve chances reais assim de fazer o gol, de abrir o placar, de sair com a vitória, mas não conseguiu. É um time que perdeu força mesmo, a fase não é boa, as coisas não acontecem, e quando as coisas acontecem, o gol não sai e o time não joga bem. Então, né, eu já tinha falado, o São Paulo ele já saiu da briga pela liderança, só que agora, a grande preocupação do São Paulo agora é G4. Está correndo um sério risco de não ficar nem entre os quatro primeiros, né? Aí vai ter que jogar pré-Libertadores, muito ruim para um time, né? Assim, você entra na Libertadores, mas você não está na Libertadores de fato, né? Então, São Paulo corre um sério risco. Se não melhorar, cara, é o que eu falei, essa partida já deu uma amostra de melhora. Eu senti uma melhora pelo menos, apesar de eu estar vendo muita gente criticando o São Paulo. Eu já vi uma melhora muito boa. É, Acho que o torcedor são paulino tem que se animar, né? Tem que apoiar o time, porque assim, o Morumbi tava vazio, cara. É impressionante, né? Quando o time tava na liderança, todo mundo lotava o estádio. O ano passado, quando o time tava brigando para não cair, todo mundo lotava o estádio. Agora é a hora, cara. Assim, o time tá correndo o risco de perder G4. Então, assim, o torcedor tem que apoiar. Lógico, tem a frustração de, pô, a gente era líder, tá em queda livre. Cara, mas tem que minimizar o estrago, né? O G4 para o São Paulo é muito bom. Para um time que quase foi rebaixado ano passado, um G4 é o máximo, cara. Então, lógico, eu falei, tem a frustração, assim como aconteceu com o torcedor corintiano na Copa do Brasil, tem uma frustração de deixar um título escapar. Mas você tem que. O ano não acabou, cara. Assim, e o ano que vem, esse G4 é importante pro time. Entra direto na fase de grupo da Libertadores. Né? Se tiver que jogar uma pré-Libertadores, corre o risco de nem chegar na fase de grupos. Então, cara, o torcedor tem que apoiar. A fase do time não é boa, o torcedor tem que dar esse apoio, né, para o jogador se sentir mais à vontade, né, para que as coisas comecem a acontecer de novo. Senão as coisas não acontecem. Às vezes não joga bem.
Quando joga bem a bola não entra e o torcedor vaiando, criticando, pegando no pé, cara, isso desanima qualquer um, né? E então eu acho que a torcida tem que fazer a parte dela, né? Lógico, o jogador precisa fazer também. Cara, acho que os jogadores são paulinos têm ciência do que aconteceu, do que eles deixaram escapar. Então, pelo menos nessa última partida eu senti que foi um time que tentou dar uma resposta para o seu torcedor. As coisas não aconteceram, o gol não saiu, mas eu acho que não é momento para crise, não. O torcedor precisa dar esse apoio para o time reencontrar o caminho da vitória e se manter nesse G4. Se não, cara, G4 totalmente em risco. Já está em risco e sim, a fase não é boa. Se a torcida não apoiar, cara, lamentavelmente o São Paulo nem no G4 vai ficar. Então, eu acho que é o momento, né, da torcida se mobilizar em prol do clube. Né? Se não, cara, se continuar desse jeito, vaiando, criticando, é, cara, o São Paulo, a sina do São Paulo vai ser G6 e vai ter que jogar uma pré-Libertadores, infelizmente. Né? Na sequência veio o Grêmio teve uma partida é, difícil contra o América, né? O Grêmio não jogou com a sua força máxima, tem Libertadores para jogar essa semana, então não jogou com sua força máxima e conseguiu arrancar o empate, né? Saiu atrás contra o América e conseguiu empatar, diminuiu o prejuízo, né? Então o Grêmio não tem nem muito o que dizer, assim, é um time que, diferentemente do Palmeiras, esse time que joga o Campeonato Brasileiro não é uma unanimidade, né? Não é um time que você olha e fala, nossa, que timaço, né, que se equipara ao time que joga Libertadores. Longe disso, né, um time que oscila muito, né, já teve algumas goleadas, sim, mas esse time reserva do Grêmio, às vezes faz partidas muito boas, às vezes não, e dessa vez também não fez uma partida brilhante, né. Lógico, um jogo fora de casa, conseguiu levar um pontinho, é importante esse ponto para o Grêmio, porque segue na briga aí, na cola do São Paulo, né, e o Grêmio é o candidato mais sério a tomar essa vaga do G4 do São Paulo. Então, é, é o que eu falei, não tem muito o que dizer. O foco do Grêmio é a Libertadores. Tem um jogo amanhã, né? Então, contra o River. Então, pro Grêmio, essa semana é de Libertadores. O foco é a Libertadores, diferente do Palmeiras que o foco é a Libertadores, é a Libertadores. Mas o Palmeiras tem um time, pode se dar o luxo de jogar com o seu time do Brasileirão, que eu não vou nem falar mais que é reserva, nem time B, é o time do Brasileirão, né? O time ou Palmeiras tem jogadores que podem intercambiar, né, entre várias competições e o time vai manter o mesmo nível. O Grêmio é diferente. O Grêmio tem um time muito forte, que é o seu titular, e o reserva, quando tem que poupar os titulares, assim, é muito mais limitado, sim. Então, ainda assim é um time bom, não é um time ruim, mas não se equipara ao seu time titular. E dessa vez ficou claro isso, né? Arrancou um empate contra o América e segue firme, assim, não briga pelo título mais, né? Mas segue vivo aí nesse G6, né? E é o que eu falei, sério candidato a tomar a quarta posição do São Paulo. Então, o São Paulo tem que se ligar, que o Grêmio não tem nada com isso, né? Joga Libertadores, né? Tá fazendo a parte dele, mas também não esqueceu o Brasileirão, não. Não fez que nem o Cruzeiro, não. Segue com o olho no Campeonato Brasileiro e pode sim, em uma ou duas rodadas, tomar essa quarta posição do São Paulo. Então, é bom o São Paulo ficar muito ligeiro. O Atlético Mineiro teve, né, teve a troca de técnico, né? Veio o Leverkusen e um jogo que o Atlético perdeu para o Fluminense, né? Teve um pênalti que não conseguiram converter e o Fluminense, numa troca de passe bonita de se ver, né? Fez o gol e uma vitória de 1-0, placar bem magro, mas importante para o Fluminense e ruim para o Atlético, né? O Atlético, impressionante como estacionou. Infelizmente, eu já tinha tirado, né, esse time da briga pelo título faz tempo e isso vem se confirmando a cada rodada. E aquela ameaça do Santos, que já tinha uma folga, agora é totalmente real. Se o Santos ganha hoje, cara, o risco do Atlético ficar fora do G6
é muito alto, na minha opinião. É muito alto porque o momento do Santos e o momento do Atlético os momentos são totalmente diferentes, né? Então, e digo mais, né? Se o Levir Coupe não conseguir dar uma cara para esse time muito rápido, o Atlético corre o sério risco de perder a posição também para o Atlético Paranaense, né? De ser ultrapassado pelo Atlético Paranaense. Então, é, espero que o Levi consiga fazer o que o Cuca fez no Santos e o que o Felipão fez no Palmeiras, que em pouquíssimo tempo, né, e o próprio Dorival no Flamengo agora, né, em pouquíssimo tempo foram técnicos que conseguiram dar um novo ânimo para o time e fazer esse time, né, voltar a empolgar. O Atlético está precisando disso. Tem jogadores muito bons e já mostrou isso, mas perdeu o fôlego, perdeu o ânimo totalmente, estacionou de vez e, de novo, corre um sério risco de ser ultrapassado por Santos e Atlético Paranaense, na minha opinião. E se não melhorar, assim, melhorar o mínimo possível, até pro Fluminense. Então, é, 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 prestar atenção aí ao Atlético, né, para pelo menos G4 para o Atlético acho que está fora de cogitação, né? Então, o trabalho do Atlético agora, a obrigação, acho que é manter essa vaga para pré-Libertadores, porque acho que é o mínimo, né, para que o time pode alcançar agora, né? Porque tá correndo o risco de perder essa vaga também. Então, tem que ficar muito ligeiro, muito ligado. Leverkusen é um bom técnico e vamos ver se, mas vai ter muito pouco tempo de trabalho, então vamos ver se nesse pouquíssimo tempo ele consegue dar um novo fôlego para esse time, né? É possível, e a gente já viu isso no Palmeiras, Flamengo, agora mais recente, o Santos. Então é totalmente possível, mas é aquela coisa. Nem sempre as coisas dão certo de imediato, como foi com o Corinthians, por exemplo. Tudo bem, o elenco do Corinthians é muito mais limitado que o do Atlético, mas a chegada do Jair não mudou né, o jeito muito assim, o momento do Corinthians. O momento do Corinthians já era ruim com os Marlós e continua muito ruim. Isso mostra que o elenco é muito limitado e que não adianta trocar até comissão técnica, não vai resolver, cara. Então, é, vamos ver se o Atlético consegue voltar, né, a reencontrar o caminho do bom futebol. E o último destaque que eu queria dar mesmo é o Corinthians, né, que eu já acabei comentando. Teve um empate, né, e tudo bem, foi um empate fora de casa, mas foi contra um adversário importante para o Corinthians. Adversário que está brigando, né, na parte de baixo da tabela. E o Corinthians, a ameaça é real, cara. Assim, não adianta a gente falar que, ah, não, o Corinthians não vai cair. A ameaça é real. Sim, pelo momento do Corinthians, pelos últimos resultados do Corinthians, então o risco de rebaixamento é real, sim. Lógico, tem times muito piores, na minha opinião. O Paraná já está rebaixado, o Sport é um time muito pior que o do Corinthians, Chapecoense também, Ceará também, o próprio Vitória, né? Então o Vasco também, na minha opinião, são times que, na minha opinião, são muito mais limitados que o Corinthians, mas às vezes não é só ter um elenco limitado, às vezes é a fase, né? E a fase do Corinthians é muito ruim. Teve, perdeu, foi eliminado, né, na Copa do Brasil, perdeu o título para o Cruzeiro e é um time que não conseguiu virar a página, né? Tudo bem, eu acho que o que fica de saldo positivo para o Corinthians é que um ataque que não funcionava agora fez 2 gols. E isso eu acho que é importante para dar um ânimo para esse ataque do Corinthians. Mas é muito claro, é muito óbvio que é um time ainda muito limitado. Não vai ter muito o que fazer. Eu acho que se fizer o mínimo esse time, se mantém na primeira, na Série A tranquilo. Mas que eu falei, a fase não é boa e né, o ânimo também, o astral da equipe como um todo também não é bom, né? Justamente até por ter perdido essa final em casa. Então, o ânimo assim, muito ruim, né? Um clima muito chato, a torcida abatida. Então, eu acho que o Corinthians tem que conseguir virar essa página o mais rápido possível. Porque eu falei, para mim é um time que se manteria na Série A é, muito tranquilamente, mas o risco de rebaixamento é real. Tá um pouquinho longe ainda, mas a distância em pontuação é muito próxima. Então, tomar um certo cuidado aí,
conseguiu um empate fora de casa, um ponto que foi importante, mas pelo menos as partidas que fizer em casa, o Corinthians vai ter que pontuar e vai ter que fazer os 3 pontos, cara, se quiser garantir essa permanência na Série A. É o que eu falei, e não só eu venho falando isso, né? Tem muitos outros times que são muito piores que o Corinthians, então assim, eu acho que é muito difícil o Corinthians ser rebaixado justamente porque tem muitos outros muito piores, mas com elencos, e eu não digo que é pior, porque o Corinthians tem mais torcida, é mais clube, não é isso. O futebol que a gente tem visto é muito pior dos outros times, então o risco é real, mas eu acho que o rebaixamento é difícil de acontecer, mas é, se não conseguir virar essa página, esse abatimento aí de perder jogadores, perder uma comissão técnica vencedora, perder a Copa do Brasil, cara, se não conseguir virar esse astral muito rápido, o Corinthians vai correr um sério risco. Eu acho que não, eu acho ainda que é um time que ficaria fácil nessa Série A, mas vamos ver, cara, precisa dar a resposta rápido. Foi mais um revés, né, uma partida que saiu atrás, conseguiu virar e deixou empatar no último minuto. Então, fica claro assim que é um time que está abatido mesmo e que precisa se reencontrar. Precisa reencontrar ânimo, precisa reencontrar fôlego, porque o campeonato não acabou e tem rodadas suficientes aí sim para o Corinthians ser rebaixado. Então, é, prestar, um, prestar atenção, tomar um certo cuidado, né? É, focou muito, acho que na Copa do Brasil e deixou o Brasileirão passar. Só que enquanto ainda estava na Copa do Brasil, era perdoável, né? Tinha uma desculpa. Agora não tem mais, cara. Agora precisa mudar a postura. Então, próximas rodadas vão dizer se o Corinthians conseguiu virar essa página ou não. Mas a princípio, na minha visão, ainda o Corinthians está bem abatido, diferente do Cruzeiro que ganhou de 3-0. O Cruzeiro ganhou a Copa do Brasil e está totalmente empolgado, né? Então, tomar um certo cuidado aí. E eu acho que é isso, cara. Esse foi o resumão. Tem partida hoje para acontecer, Internacional e Santos, e partida de novo, né? Já disse isso, vou repetir, uma partida importante para os dois, né? O Santos é uma grande chance de encostar de vez no Atlético Mineiro, e para o Internacional é a partida para voltar a ser vice-líder. Então, um empate não é bom para ninguém, né? A derrota é pior ainda, só a vitória interessa para os dois cara, vamos ver o que acontece. Depois a gente volta aí para comentar o Brasileirão, Libertadores. E tamo aí, gente. Valeu, um forte abraço e até a próxima.